Olá, tudo bem? Jesus vai voltar? Grande parte dos cristãos acredita piamente na segunda vinda de Jesus. Até alguns espíritos influenciados pela sua antiga religião ainda acreditam que Jesus vai voltar de alguma forma. Os primeiros cristãos contemporâneos de Jesus acreditavam que Jesus iria voltar em breve. Paulo acreditava que Jesus iria voltar ainda durante a sua vida, durante a sua existência como Paulo. Isso fica bem claro na carta aos Tessalonicenses. Os cristãos de Tessalônica temiam por aqueles que já tinham morrido. Será que aqueles que estavam mortos veriam Jesus? Será que eles seriam salvos por Jesus? E Paulo então responde a eles na sua carta: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem são os que estão mortos. Eles usavam esse eufemismo para se referir à morte. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É possível que o Paulo tivesse um entendimento espiritual mais profundo. Se nós refletirmos acerca do capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós poderemos notar um entendimento mais elevado. Mas esse não é o foco desse vídeo. O fato é que a ideia que Paulo passa na sua carta aos Tessalonicenses é uma ideia primária, de que Jesus voltaria vivo ainda no seu tempo. Há várias passagens que demonstram que os cristãos acreditavam que já estavam vivendo o fim dos tempos, ou pelo menos o fim de uma era. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, o autor da Epístola aos Hebreus, que dizem ser Paulo, mas não é Paulo, diz, referindo-se a Jesus: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, ainda em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos menciona aqueles fenômenos mediúnicos que aconteceram no dia de Pentecostes. Algumas pessoas, vendo aquelas manifestações mediúnicas, pensaram que aquelas pessoas que estavam manifestando estavam bêbadas. Pedro então esclarece, o apóstolo Pedro: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Essas coisas deveriam acontecer nos últimos dias, e estavam acontecendo naqueles dias. Pedro acreditava então que eles já estavam vivendo os últimos dias. Eu poderia citar uma série de outras passagens, mas isso tornaria esse vídeo muito cansativo. Essa última citação foi de Pedro, o apóstolo Pedro, nos Atos dos Apóstolos. Isso certamente gerou muita expectativa por parte dos cristãos. Se os apóstolos de Jesus diriam que era chegado o fim dos tempos e que Jesus voltaria, eles então acreditavam. A crença de muitos deles, de muitos dos primeiros cristãos, se baseava apenas nisso. O mundo estava acabando e era preciso aderir a Jesus para ser salvo. Mas o tempo foi passando, o mundo não acabava e nada de Jesus voltar. Os líderes cristãos da época tentavam contornar, exatamente como fazem ainda hoje. Há uma carta atribuída ao apóstolo Pedro, a segunda epístola de Pedro. Os especialistas são unânimes em afirmar que essa carta não foi escrita por Pedro.
foi produzida por alguém que tinha interesse em se fazer passar pelo apóstolo Pedro em meados do século II. Nessa carta nós vemos que muitas pessoas já não acreditavam na segunda vinda de Jesus e que escarneciam, debochavam daqueles que ainda esperavam por Jesus, mesmo tendo já passado tantas décadas, talvez mais de um século. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Onde está a promessa da sua vinda? Tudo continuava igual, nada tinha mudado no mundo e nada de Jesus aparecer. Como é que Pedro tenta resolver a questão? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. No Evangelho de João nós também encontramos uma explicação forjada para a demora na volta de Jesus. O capítulo 21 do Evangelho de João, que é o último capítulo, ele foi escrito mais tarde, não foi escrito junto com o restante do Evangelho. E o seu autor não é o mesmo autor do restante do Evangelho. Podemos notar que o Evangelho de João tem 2 finais. Você pode ver isso com detalhes no meu estudo sobre o Evangelho de João aqui neste canal. Ali conta então, no capítulo 21 do Evangelho de João, que Jesus apareceu aos seus discípulos, já depois de morto. Então Pedro aproveita a oportunidade para perguntar a respeito de João, ou do autor do Evangelho de João, que na verdade não sabemos quem é. Pedro pergunta assim: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Havia a crença de que João não morreria. Como João morreu e Jesus não tinha voltado ainda, alguém fez esse remendo no Evangelho, acrescentando esse capítulo 21 no Evangelho, para tentar contornar a situação. Será que o próprio Jesus, será que ele mesmo disse que voltaria? Em Mateus capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntam diretamente a Jesus se ele voltaria. Jesus faz então uma série de previsões apocalípticas, que, se nós analisarmos friamente, são coisas que aconteceram em todos os tempos. São eventos naturais do mundo em que nós vivemos e são fatos inerentes ao nosso estágio evolutivo. E Jesus fala então da vinda do Filho do Homem. Aí, evidentemente, entra uma questão de interpretação. Aqueles que se acostumaram a acreditar cegamente no que a teologia diz, aqueles que acreditam que Jesus é Deus, o próprio Criador do universo, eles geralmente não conseguem perceber o sentido simbólico do ensinamento de Jesus. Eu chamo a atenção várias vezes, principalmente no meu estudo sobre o Evangelho de Lucas, que está aqui neste canal, a respeito da expressão filho do homem. Filho de é uma expressão semítica, uma expressão muito utilizada pelos israelitas contemporâneos de Jesus, que designa a qualidade da palavra que lhe segue. Por exemplo, filho do orgulho quer dizer orgulhoso, filho do pecado é o pecador, filho do mundo é o mundano, o filho da luz é o iluminado, filho da câmara nupcial, isso aparece nos evangelhos sinóticos, é o amigo do noivo, uma espécie de padrinho de casamento. Se eu dissesse naquele tempo, naquele lugar, que eu sou natural de Porto Alegre, eu diria que eu sou filho de Porto Alegre. O filho do homem, então, é o fruto do homem, o resultado do homem, o homem que há de vir, o homem no seu próximo estágio evolutivo. É a isso que Jesus está se referindo. Isso que é interpretado até hoje como a segunda vinda de Jesus, na verdade é a nossa ascensão a um estágio evolutivo mais avançado, mais elevado. Eu vou publicar o conteúdo desse vídeo em texto no meu site Espírito Imortal. Embaixo do texto eu vou publicar um texto extra, mais explicativo, com mais detalhes, com mais citações, para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto.
O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O que nós podemos concluir com o que nós vimos até aqui? Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus ia voltar. Como Jesus não voltava, começaram então as interpretações da Escritura a esse respeito. Ninguém naquele tempo seria capaz de imaginar que hoje, passados quase 2000 anos, milhões de pessoas continuam acreditando que Jesus vai voltar. No último versículo do Evangelho de Mateus diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Jesus dizendo. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 20, é o último versículo. Jesus não vai voltar. Jesus não precisa voltar. Jesus está conosco quando nós seguimos os seus ensinamentos. Este é o sentido profundo e a verdadeira razão de ser do Evangelho de Jesus. Jesus vive em nós. Gostou do vídeo? Então ajude a divulgar esse vídeo. Clique em gostei, deixe o seu comentário, sua opinião é sempre importante. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Quer aprofundar um pouco mais o tema do vídeo? Então clique ali embaixo na descrição do vídeo. Você vai parar lá no meu site Espírito Imortal. Lá o texto vai ser um pouco ampliado, um pouquinho mais aprofundado. Muita força e paz para você.